Graças e paz. Espero que vocês tenham passado uma boa semana, embora com lutas, mas que tenham alcançado vitórias debaixo da graça de Deus. Hoje também a gente comemora o Dia do Trabalho, né? O Dia do Trabalhador. Creio que seria um momento propício a gente estar orando, agradecendo a Deus pelos nossos trabalhos, pela forma como Deus sustenta as nossas vidas e nos dá os recursos necessários. E também pedir para que Deus abra portas. Talvez a gente sempre pode ou melhorar, ou tem alguns que ainda precisam de um trabalho. Então vamos pedir que Deus abra a porta. Rodrigo está procurando trabalho, né? Então vamos também orar por eles. Muito bom, isso mesmo. Tem que crescer, né? Então, vamos orar, agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelos trabalhos, e também clamar a graça de Deus pelas portas que nós necessitamos que sejam abertas. Pai, nesse dia, a nossa nação comemora o Dia do Trabalho, e eu quero, primeiramente, te agradecer. O trabalho foi uma invenção do Senhor, o Senhor quem criou o trabalho, embora com a queda a gente entende que o sustento tem sido ganho com dificuldade, mas sabemos que acima de tudo, acima de toda e qualquer dificuldade, o Senhor está conosco, é o Senhor quem nos supre, é o Senhor quem abre portas, e te agradecemos pelos nossos empregos, te agradecemos pelo salário que o Senhor tem nos dado, e também reconhecemos, Pai, a saúde, o físico, a capacidade, tudo isso vem de Ti. Também nessa manhã queremos clamar por portas que sejam abertas por Ti, para que os nossos irmãos que não têm emprego possam estar empregados e tenham o sustento necessário. Lembramos do Juan, que está conosco, procurando uma porta de emprego. Sabemos que o Senhor é poderoso para abençoá-lo de maneira que ele consiga esse emprego tão necessário. Pedimos também pelo Rodrigo, que o Senhor o abençoe, abrindo essa porta para ele, a fim de que ele também consiga o sustento para ele e a sua família. Também, Pai querido, pedimos pelos nossos jovens, adolescentes que estão estudando, que o Senhor os capacite de maneira que eles consigam, em pouco tempo, ser profissionais a serviço do Seu reino. Obrigado, Pai. Obrigado pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, que é a forma de nós sustentarmos as nossas famílias. Em nome de Jesus que agradecemos a Ti. Amém. Meus queridos, nós estamos falando sobre o livro, o desejo de agradar aos outros, né, os outros, e também livrando-se da armadilha da busca pela aprovação. Um livro que foi publicado pela Nutra Publicações. A Nutra trata a respeito de aconselhamento e tem trazido muitos livros bons para a edificação das pessoas e das famílias e da igreja. E a gente tem discutido durante as últimas semanas sobre essa questão, e a gente tem percebido que nós temos muito mais desejo de agradar as pessoas do que a gente gostaria de reconhecer. Nós temos muito mais esse problema do que o necessário. Nós queremos que as pessoas nos aprovem. Nós queremos que as pessoas olhem para nós com bons olhos. Nós queremos agradar elas. Nós queremos a aprovação delas. Até então, querer ser bem visto é uma coisa. O problema é quando esse desejo pela aprovação das pessoas se torna doentio, a ponto de eu fazer qualquer coisa para que a pessoa me aprove. Até mesmo esteja disposto a pecar para que eu consiga a aprovação da pessoa. Aí já passou dos limites. A gente deve temer a Deus e não fazer como os fariseus que não reconheceram e não se renderam a Jesus, mesmo tendo visto Ele com grandes sinais. Alguns creram, mas não reconheceram. Por quê? Porque eles preferiram a glória dos homens do que a glória que vem de Deus. E isso é muito perigoso, quando nós somos dirigidos pelos aplausos das pessoas que nos cercam. Isso é extremamente perigoso e nocivo à nossa vida,
que é o nosso relacionamento com Deus. Então, hoje nós vamos ver, é certo sempre agradar as pessoas? A gente já viu que é difícil quando a gente vive para isso. Mas aí a pergunta, é certo sempre agradar as pessoas? Nós vamos responder essa pergunta hoje. Então, a gente começa pensando a respeito assim, como desejos bons se tornam idólatras quando desejamos excessivamente algo que é bom. Então, tem certas coisas que sempre é errado. Nunca vai ter uma circunstância em que essas coisas serão corretas. Então, por exemplo, cobiçar o cônjuge de outra pessoa. Nunca isso vai ser correto. Sempre será errado. Sempre isso será pecado. Então, cobiçar o cônjuge de outra pessoa. Querer se vingar mentindo sobre alguém que o feriu. Alguém fez algo que eu não gostei, e quando alguém vem pedir informação sobre essa pessoa, eu minto e falo um monte a respeito dela, porque eu quero prejudicá-la. Haverá uma situação que isso será correto? Nunca. Nunca vai ser correto mentir para ferir ou se vingar de alguém. E querer enganar alguém para ter algo que por direito é da outra pessoa. Isso nunca vai ser correto. Nunca vai ser correto. Eu enganar você ou enganar alguém para que eu consiga ter aquilo que por direito é dela. Essas situações, sempre que eu tentar agradar alguém e cair nessas circunstâncias, sempre vai ser errado. Sempre vai ser errado. Mas também tem coisas boas que a gente pode desejar. Por exemplo, desejar o amor do cônjuge é algo legítimo? Sim, é algo legítimo, é algo bom, e eu creio que todo cônjuge deseja ser amado pelo seu companheiro, pela sua companheira. Querer a honra e o respeito dos filhos é errado? Não. Querer que Davi, Natan e Felipe me honrem como pai não é errado. Querer o respeito do meu chefe, né? Eu trabalho, me dou duro e gostaria que o meu chefe me reconhecesse, me respeitasse. Isso é errado? Não é errado. A grande dificuldade é o quanto eu desejo isso. Porque quando eu passo a desejar essas coisas além do limite, né, além daquilo que seria razoável, além daquilo que deixa de ferir princípios bíblicos, aí já passa a ser um pecado. Por exemplo, desejos bons e lícitos se corrompem quando são desejados excessivamente. Desejar o amor do cônjuge. Então, eu desejo muito que a Andréia me ame a ponto de eu fazer coisas contra ela se ela não fizer o que eu desejo. A Andréia deseja tanto que eu ame ela a ponto de ela se vingar contra mim se eu não faço o que ela deseja. Aí já se torna pecado. Eu quero tanto que os meus filhos me honrem, que eu estou disposto a permitir que eles façam qualquer coisa para que eles me achem um pai legalzão. É correto? Não. Eu estou tão disposto que o meu chefe me respeite, que eu estou disposto a burlar os relatórios para mostrar que eu tenho um desempenho melhor do que aquele que na verdade eu tenho, para que ele olhe para mim e veja que eu sou o melhor funcionário. É correto? Não. Então, desejos bons se tornam maus quando estou disposto a pecar para satisfazer ou como resultado de satisfazer esse desejo. Quando eu estou disposto a pecar ou eu peco para satisfazer esse desejo, eu estou então transformando uma coisa boa em algo ruim. Tudo vai da motivação. Por que você faz o que está fazendo?
Eu estou fazendo porque Deus deseja. Eu estou fazendo porque assim eu vou agradar a Deus. Eu estou fazendo porque eu quero, porque eu necessito. Eu não vivo sem isso. Eu morro se eu não fizer isso. Aí já se tornou obsessão, já se tornou algo pecaminoso. Ok? Então, nós vamos pensar a respeito dessas situações. Por exemplo, é ruim ter dinheiro? É ruim querer ter dinheiro? Falamos de trabalho, tem algumas pessoas aqui que precisam de trabalho porque precisam de dinheiro para se sustentar. O dinheiro é mal? Não. O dinheiro é bom o suficiente para se sustentar. Não, mesmo que você tenha bilhões, o dinheiro não é ruim. Quando o dinheiro passa a ser ruim? Quando você tem amor a ele. Porque assim, você querer dinheiro para se sustentar é uma coisa, mas você está disposto a fazer qualquer coisa para ter dinheiro? Abandonar, porque assim, a gente pode abandonar a igreja, pode abandonar a família, pode abandonar princípios, nós podemos abandonar qualquer coisa se nós estamos dispostos a ter mais dinheiro. E você sabe que o texto diz aí, vamos ler o texto juntos? Primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo 6, de 6 a 10, diz assim, vamos juntos? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que se vestir, do que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É um texto muito claro que mostra assim, dinheiro é bom. Mas melhor do que buscar o dinheiro é buscar o quê? Uma vida piedosa com contentamento. E é impossível você ter contentamento se você não é piedoso. Você sempre vai estar olhando para o que os outros têm. Por quê? Porque quem traz o contentamento é o relacionamento com Deus. Quando você entende quem é Deus e a porção que Ele tem para você, você está satisfeito. Mas se o seu relacionamento com Deus começa a se deteriorar por causa do amor ao dinheiro, o texto é muito claro quando diz que você vai se desviar. Pior do que se desviar, você vai se atormentar. Por quê? Porque você nunca está satisfeito com o que tem e você não dorme pensando em formas de ter mais e mais e mais e mais e acaba ficando frustrado porque você não consegue mais. As pessoas conseguem, mas você não. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Querer ter dinheiro para viver uma vida tranquila não é pecado. Mas quando você começa a sacrificar a sua saúde, sacrificar a sua família, sacrificar a sua igreja, sacrificar tudo mais para ter mais dinheiro, e pode ver, geralmente as pessoas que fazem isso não têm dinheiro. Até o que ganha parece que evapora. E pessoas que fazem menos, parece que conseguem prosperar. Honram a Deus e prosperam. E pessoas que colocam Deus em segundo plano porque quer ganhar dinheiro, parece que conseguem menos ainda. Então a questão é, ter dinheiro é bom, mas quando a motivação nossa se torna idólatra, é ruim. Querer a aprovação das pessoas é boa, sim, mas quando a gente coloca os princípios em jogo para poder ter a aprovação das pessoas, se torna um ídolo. Como a gente viu a semana passada. Perigo da idolatria. Os dois lados. Desejar excessivamente algo e temer excessivamente perder algo. Eu faço qualquer coisa para ter esse algo. E do outro lado eu faço qualquer coisa para não perder esse algo. Por quê? Porque se tornou o meu ídolo. E aí a aprovação das pessoas acabam controlando. Portanto, vamos pensar hoje sobre essa questão. Quando é certo agradar as pessoas? Quando que é certo? Então, a Bíblia também nos fornece princípios em questões de que tem vezes
que eu e você temos sim que agradar as pessoas. Nós precisamos agradar as pessoas em alguma circunstância. Mas quando? Qual é esse limite? Qual é esse limite? A primeira questão diz assim: é certo agradar as pessoas na medida em que fazê-lo não seja o princípio dominante de sua conduta ou a principal motivação de suas ações, mas esteja subordinado ao amor, a Deus e ao próximo. Então, quando eu estou disposto a fazer algo para agradar as pessoas que estão ao meu redor, é certo, desde que aquilo que está dominando as minhas paixões, as minhas ações, as minhas motivações, não seja isso em primeiro lugar. Desde que o princípio motivador, o princípio dominante, não seja isso, o desejo de agradar e ter a aprovação das pessoas. Então, quando esse desejo de agradar as pessoas está subordinado, eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu necessariamente amo as pessoas, então é correto você agradar. Mas quando você agrada por querer receber o aplauso, ou porque você tem medo de perder essa pessoa, aí já passou dos limites. O que diz Lucas 14, 7 a 11? Diz assim: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou uma parábola. Jesus foi convidado por um fariseu para comer na casa dele, e aí, a hora que ele ficou observando, as pessoas corriam para sentar nos melhores lugares. E aí, então, Jesus contou: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, lhe diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então parece que Jesus diz assim, usa um princípio. Quando você chegar num lugar, num ambiente, não vai lá sentar no principal local. Por quê? Porque você está se exaltando, achando que você merece aquele lugar e os aplausos e os olhares de todo. Mas ele está falando, não, sente num lugar mais humilde, porque pode ser que quem te convidou vai te honrar levando você, né? Então, nesse sentido, é possível agradar as pessoas. Chegou alguém que você quer honrar, então você leva a pessoa para um lugar de maior honra. Mas você não está fazendo isso para que as outras pessoas fiquem olhando para você como você é bom, mas simplesmente porque você quer agradar aquela pessoa, entendendo o valor que ela tem para você. A dificuldade é quando eu desrespeito todas as demais pessoas, porque eu quero honrar uma pessoa mais do que as outras pessoas que estão ali no recinto. O texto é claro quando diz assim, você pode buscar ser humilde, e certamente a pessoa que é humilde vai ser agradada pelas demais pessoas. Então, nesse sentido, não é errado agradar alguém. Alguém que você está vendo que, em toda a sua humildade, se colocou à disposição para se acomodar a um lugar que não lhe é devido. Ela merece mais. Então, você reconhece e lhe dá mais. Mas por causa da humildade dela. Não pensando no seu próprio interesse, né? Então, eu vou agradar alguém que chegou aqui, porque esse alguém que chegou tem posses, tem dinheiro e ele pode me dar algo. Então, eu vou agradar essa pessoa. Então, ela sentou lá no fim, eu vou trazer ela para perto de mim, não porque eu quero honrar ela, mas porque eu quero o que ela tem para me dar. Então, nesse caso, seria errado. Toninha, por favor, não sei se vocês estão com calor, mas eu estou ficando. Pode ligar os ventiladores aí? Então, é certo agradar as pessoas? Desde que você está fazendo isso guiado por um princípio. Qual o princípio? Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Se o fato de você estar agradando ultrapassou esse limite, o seu amor pela pessoa é maior do que o seu amor por Deus, então já está pecando. Segundo princípio, quando é certo agradar as pessoas? É certo agradar as pessoas na medida em que a sua motivação seja estabelecer um bom nome pela causa de Cristo. Por exemplo, é muito fácil a gente ter o nome sujo na praça. Então você tem o nome sujo. Então você comprou, mas você não pagou, o seu nome está sujo, então você precisa resolver isso. Então, você vai agradar as pessoas no momento em que você usa bem o seu nome e você zela pelo seu nome. Então, não é que você deve agradar, mas você está fazendo o que é justo. Você está devendo ali na esquina, você vai lá e paga sempre certinho para deixar o dono do estabelecimento feliz. Isso é certo. Então, por quê? Porque você não está preocupado com o que o cara, em agradar o rapaz. Você está preocupado em fazer o quê? Zelar pelo seu bom nome, a fim de que Cristo não seja desonrado por causa daquilo que você está fazendo. Outra coisa, você tem o seu trabalho, você trabalha lá, todo mundo sabe que você é cristão e você faz tudo certinho, por quê? Não porque você quer puxar, né, para o seu chefe, mas porque você deseja zelar pelo bom nome de Cristo. Lembra de um irmão que trabalhava numa empresa, e lá na empresa tinha o dia que todo mundo queria matar o trabalho. Eles trabalhavam no computador, online, e tinha dia que eles falavam assim, hoje vão falar que estava sem internet, e vão ficar batendo papo, ninguém conversa, ninguém faz nada. Tinha um irmão que era crente que falava, não, eu preciso entregar meus relatórios, eu tenho trabalho a entregar. E aí, todo mundo combinava, só ele que furava. Por quê? Porque ele mandava os relatórios, mandava o trabalho dele, mas todo mundo sabia que ele estava trabalhando porque ele era cristão. Mas ele fazia isso por quê? Porque ele queria prejudicar os seus amigos? Por que ele fazia? Porque ele tinha um compromisso com Cristo. Ele não queria ficar matando o trabalho e mentir falando que estava sem internet. Ele queria zelar pelo nome de cristão que ele tinha. Então, nesse sentido, ele agradava o chefe. Mas não que ele queria agradar o chefe, ele queria zelar pelo bom nome que ele tinha. Nesse sentido, é correto agradar as pessoas. Veja o que diz Provérbios 22, 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. É legal quando você tem uma boa reputação, você pode chegar em qualquer lugar que você é bem aceito, que você é bem recebido. O duro, quando você está com a consciência pesada de coisas erradas que você fez, você fica evitando pessoas, situações e lugares. E isso é ruim. Você não pode ir em tal lugar porque você sabe que lá vai estar tal pessoa que você já pisou na bola na frente dela. Então você evita esses lugares. Então, é certo agradar as pessoas? Sim, desde que você faz isso para o quê? Zelar pelo o bom nome de Cristo, pela causa de Cristo. Por isso você está fazendo o que você faz, porque você entende que Deus é digno e você estaria honrando Ele. Tem como acertar ali? O terceiro, quando é certo agradar as pessoas? É certo agradar as pessoas na medida em que a Bíblia ordena que você agrade, honra e obedeça a seus pais, governantes e superiores. Nós vivemos uma época em que a anarquia reina. Ninguém quer se submeter a ninguém, ninguém quer estar disposto a se submeter a coisa alguma. Por quê? Porque ninguém respeita ninguém. Não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida. A minha autoridade sou eu. Não importa o que eu esteja fazendo, é eu quem mando, é eu quem decido. Eu não respeito nada, não respeito ninguém. Ninguém. Então,
A questão é certo agradar as pessoas na medida em que a Bíblia ordena que você agrade, honre e obedeça a seus pais, governantes e superiores. Pais, governantes e superiores. Gente, como é difícil hoje filhos obedecerem a seus pais. Como é difícil. Na verdade, a culpa é de quem? Dos próprios pais que não se impõem, não estabelecem os limites e permite que os filhos façam tudo o que queiram. A culpa não são das crianças. As crianças já cresceram num ambiente onde ela pode fazer tudo. Nunca os pais disseram não. Nunca os pais colocaram limites. Então, como que elas vão saber o que é limites? Os pais nunca falam não. Então, se os pais nunca falam não em casa, vai chegar na igreja, o que vai acontecer? Não vai obedecer os professores, não vai obedecer o pastor, não vai obedecer o líder de ministério. Por quê? Nunca souberam que precisam obedecer. Aí, vai para a escola, o que vai acontecer? Não vai obedecer os professores, não vai obedecer a diretora, não vai obedecer ninguém. Por quê? Não tem limites. E vai chegar no trabalho e não vai parar em emprego. Por quê? Porque não sabe que lá ela tem limites para obedecer. Tem limites. Nunca vai obedecer. Então, aonde que começa a ensinar limite para as pessoas? Em casa. No berço. A criança, você põe no berço, ela berra, esperneia, você vai lá e pega. Quem está mandando? Ela, desde o berço. Ela só faz o que quer desde criança. E aí dizem assim, a criança ela é inocente. É inocente quem pensa que criança é inocente, porque ela já governa a casa desde o primeiro dia que ela chega. Chorando, esperneando, o pai e a mãe têm que fazer o que ela quer. E se não fizer os limites, o que acaba acontecendo? Não, ela aprende que o mundo é dela, se ela não tiver os limites. Ela precisa ser disciplinada, porque senão ela pensa que o mundo é dela. Então, é certo agradar as pessoas na medida em que a Bíblia ordena que você agrade, honra e obedeça a seus pais, os governantes e superiores. Olha o que diz ali Romanos 13. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha o que o texto diz. Todos devem se sujeitar. Todos. A quem? As autoridades governamentais. Eu sei que tem limites. Por exemplo, se a autoridade que está instituída pede para que você sonegue impostos, ou que você roube, ou que você dê propina para elas, você precisa obedecer? Não. Você tem que obedecer à autoridade desde que ela esteja dentro dos princípios que Deus estabelecer. Por exemplo, vai chegar uma autoridade e vai falar para a gente aqui, vocês nunca mais vão se reunir como igreja, vocês nunca mais vão ler a Bíblia e vocês nunca mais vão orar. A gente deve obedecer? Tem um exemplo bíblico que mostra isso? Daniel, o que aconteceu? Então, qual era a lei? Ninguém podia orar a não ser ao rei Nabucodonosor, ao rei Dario, né? Só a ele que poderia ser dirigido as orações. Daniel obedeceu? Não, por quê? Porque ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Quando dava o horário dele, ele ia lá e orava. Então, se a autoridade que está ali na nação pedir para que você faça algo contra os princípios bíblicos, você não precisa obedecer. Mas caso ela peça para você fazer algo que é legítimo, você tem que fazer. Tipo, pagar impostos. A gente está reclamando que a gente paga muito imposto, não reclama?
Mas a Bíblia diz o quê? Romanos fala que os impostos são o quê? Você já viu lá? Ministro de Deus. É Deus quem manda os impostos. Não importa, você pode reclamar, é Deus quem manda. Ministro de Deus. Ministro de Deus. É difícil de engolir, mas é isso que diz Romanos 13, que a nossa obediência às autoridades, ela tem que existir, principalmente porque ela está a serviço de Deus. Vamos pôr ali em Romanos 13, 6 fala, ó, por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Então, as autoridades que instituem os tributos, mesmo que sejam ímpias, elas estão a serviço de Deus. E a gente tem que pagar os nossos impostos. Outra questão, nós temos que obedecer aos nossos governantes. Por quê? Porque não existe nenhuma autoridade que foi estabelecida fora da vontade de Deus. Ele estabeleceu cada autoridade que tem na sua vida. Goste você ou não, foi Deus quem colocou. Mesmo os governantes que a gente não gosta, foi Ele quem colocou. Não importa. Quem colocou Kim Jong-un lá? Foi Deus. Xi Jinping? Foi Deus. Putin, Bolsonaro, Dória? Foi Deus. Queira eu ou não, foi Deus que colocou. Quem colocou seu pastor aqui? Foi Deus. Você gosta ou não, foi Ele. Quem colocou o líder do ministério que você frequenta? Foi Deus. Então, não importa qual autoridade, foi Deus quem colocou. E aqui diz assim, e aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra quem? Contra o próprio Deus. Você não está lutando contra o governante, você está lutando contra Deus. Porque Deus colocou, quem pode tirar? É Deus. E Ele tem poder para fazer isso. E o livro de Daniel é claro, quando ele começa o livro mostrando que Deus entregou o rei Jeoaquim a Nabucodonosor. Deus entregou o rei do povo dele como escravo a Nabucodonosor. Deus controla reis poderosos e governantes. Não vai controlar a minha vida e a sua vida? Pode ter certeza que sim. O outro texto fala assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O jovem, a criança, o adolescente obedecer ao pai e à mãe é bênção para ele mesmo. O texto diz, se você honrar teu pai e tua mãe, você vai ter vida longa na terra. Terá vida longa. Então, quando é certo agradar as pessoas? Na medida que a Bíblia ordena que você agrade, honra e obedeça a seus pais, governantes e superiores. E a vida, queira você ou não, é cheia de pessoas que estão em posição de autoridade e que vão, de uma forma ou outra, tocar na sua vida. Aonde você quer, tem uma ordem e tem um superior. Se você vai num clube, por menor que seja a função e o salário da pessoa que fica ali na catraca, você não pode entrar. Você pode ter milhões no banco, mas se o cara que está lá na catraca, sem a carteirinha, você não entra, você não vai entrar. É uma posição de autoridade que está ali. Você merece, você deve respeitar a essa pessoa. Não importa quem seja, não importa. E às vezes o nosso coração corrompido, ele quer se exaltar e ele quer ter o reconhecimento que na verdade nós não temos. Nós devemos esse reconhecimento a Deus, mas nós queremos ter o reconhecimento de Deus. Lembra o pastor Alexandre, ali da Igreja Batista do Maracanã, ali no Rio? A gente já esteve lá, ele já esteve com a gente aqui. E ele diz que, certa vez, um senhor estava saindo da igreja, porque a rua da igreja dele é bem estreitinha, e o pessoal para carro dos dois lados, então, é cheia de árvore, uma rua escura. Então, o senhor da igreja dele, saindo do culto, saindo com o carro, bateu num carro que estava passando.
E aí esse carro estava passando, o jovem já desceu bravo e falando, eu sou quarto-anista de direito, eu sei os meus direitos, não sei o que lá, mostrou a carteirinha dele de estudante de direito, e falando, e o senhorzinho, cabeça branca, ficou quietinho, e o cara falando, vou chamar a polícia, não sei o que lá, e o senhor ficou quietinho, e ele falando, chamou a polícia, falando que conhecia os direitos dele, falou um monte, e o senhor quietinho. Quando chegou a polícia, o cara falou, eu sou estudante de direito, eu sei tudo que eu tenho de direito, e começou a falar. Aí o cara pegou os documentos dele, chegou para o senhorzinho, falou os documentos, o cara deu o documento, o policial bateu continência, aí o cara falou, mas quem que ele é? Procurador da República. Então a grande questão é assim, um cara que estuda direito, não estou dizendo que vamos desmerecer ele, mas ele queria, porque ele estudava direito, mais honra do que, na verdade, ele. E o senhorzinho, que já estava no final de carreira, ficou quietinho, não falou nada, nem A nem B, mas ele foi reverenciado pelo policial, coisa que o rapaz não foi. Então, nós devemos, sim, nos sujeitar e agradar às autoridades, desde que ela não nos faça fazer coisas que desagradem a Deus. O próximo diz assim, quando é certo agradar a Deus? É certo agradar as pessoas. Quando é certo agradar as pessoas? É certo agradar as pessoas na medida em que a Bíblia permite que você agrade o seu cônjuge. E esse é um dos princípios muito importantes que a gente ignora, né? Por quê? Vamos ver o que está escrito ali em 1 Coríntios 7, 32 a 34, diz assim, gostaria de vê-los livres de preocupação. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar seu marido. Então, assim, é certo um cônjuge querer agradar o outro? É correto. É correto. Mas aqui diz que ela está dividida. Ela tem que agradar quem em primeiro lugar? O cônjuge tem que agradar o seu outro cônjuge, mas primeiro tem que agradar a Deus. Primeiro é Deus. Depois o marido ou a esposa. A grande dificuldade é que com a queda, o que aconteceu? Tem uma tensão. O marido quer exercer influência sobre a esposa e a esposa quer roubar a autoridade que o marido tem. E aí começam as guerras. E o pior, o que acaba acontecendo? Pessoas que estão ao redor que não entendem que o maior relacionamento de um cônjuge, de uma pessoa casada, deve ser com seu cônjuge. E pessoas se intrometem nesse relacionamento, trazendo ruína para si mesmo e para o casamento. Mas o nosso coração caído acredita que estamos corretos. Já que o marido não faz o que a esposa quer, está certo eu me aproximar e ajudá-la. Já que a esposa não faz o que é correto, está certo eu chegar e ajudá-la. Entendeu a dificuldade? E o texto está dizendo, primeiro a pessoa a quem agradar, Deus. Segundo, cônjuge. Por quê? Põe o próximo texto. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Esse texto está dizendo assim, embora o pecado acabe interferindo e distorcendo, não há diante de Deus um relacionamento tão profundo entre os seres humanos do que o relacionamento que deve haver entre o homem e uma mulher casada. É o relacionamento mais profundo que existe entre os seres humanos diante de Deus. Um homem e uma mulher têm uma ligação espiritual tão profunda diante de Deus que nenhum outro relacionamento é capaz de alcançar.
nem dos filhos, nem pai com filho, mãe com filha, amigo com amigo, nenhum outro relacionamento pode ser tão profundo e tão satisfatório quanto o relacionamento de um homem e de uma mulher. Por isso, o marido deve viver para agradar a Deus e depois a esposa. E a esposa deve viver para agradar o marido, a Deus e depois ao marido. E a fonte de infelicidade não é porque o marido não faz isso ou não faz aquilo, ou porque a esposa não faz isso ou faz aquilo. É porque não está se submetendo à vontade de Deus. Porque tenha certeza, se o marido se submete à vontade de Deus, independente da esposa, ele vai ser feliz. E se a esposa se submete a seu marido, independente de quem seja o seu marido, se ela o faz porque Deus o pede, ela vai ser feliz. E ambos vão ser infelizes se não reconhecem isso diante de Deus. E a palavra que está escrito lá, vai se unir, é a mesma palavra que é usada quando fala assim, ó Israel, o Senhor é o único Deus. O texto está dizendo que diante de Deus, o marido e a mulher são um. São um, nada pode interferir nesse relacionamento. Ou melhor, nada deveria. Porque quando há interferência, certamente há infelicidade, há tristeza, há ansiedade. Ainda que a gente não reconheça. Mas é assim que acontece diante de Deus. Então, quando é certo agradar as pessoas? À medida que a Bíblia permite que você agrade o seu cônjuge. Quando é que você não pode agradar o seu cônjuge? Quando ele pede algo a você que vai desagradar a Deus. Mas também é uma linha muito fina. É uma linha muito fina. Por exemplo, você é casada com um marido que não é cristão e que proíbe você de ir na igreja. O que Deus diz para você fazer? Ah, não, você vai peitar ele, vai para a igreja mesmo assim? Não, eu creio que você deveria permanecer em casa e deixar bem claro. Eu amo a Deus, e porque Deus diz que eu devo me submeter a você, por isso eu não estou indo. Mas enquanto eu estou aqui em casa, eu fico orando para que Deus mostre isso para você. Então, assim, você não está honrando mais Ele. Você está honrando Deus, que colocou Ele como autoridade, mas deixou bem claro. Você não está deixando de ir na igreja por causa dele, mas você está deixando de ir porque Deus diz que deve ser assim. Então, você não está obedecendo mais, está obedecendo Deus. Né? Então, assim, é legítimo que você obedeça o seu cônjuge, desde que aquilo que ele está pedindo para você não fira princípios bíblicos. Se você quer ser feliz, haja dessa forma. Certamente, Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. Vai chegar uma hora, tipo assim, se a gente tem que mudar daqui. Eu e a Andréia, nós temos... Deus abriu uma nova porta, eu saí aqui da igreja, estou indo lá para a Bahia. E Deus quer levar eu e a Andréia. Ela, embora ela queira ficar aqui, ela será mais feliz indo e cumprindo a missão que Deus tem para nós do que falando, não, eu não vou. Pode ter certeza que se a gente ficar, vai ser muito mais infeliz do que indo. Porque com o passar do tempo, Deus vai mostrar. Eu lembro quando a gente veio para Campinas, a Andréia chorou rios, porque ela não queria sair de São Paulo. Hoje ela não quer sair de Campinas, mas pode ser que depois ela não vai querer sair de qualquer outra cidade que a gente tem aí. Por quê? Porque pela vontade de Deus ela veio. E se ela se submeter, ela vai continuar feliz. Então é assim, desde que você não esteja desrespeitando algum princípio bíblico, é permitido agradar ao seu cônjuge. Então, desde que não fira princípios bíblicos. O quinto, é certo, quando é certo agradar as pessoas? É certo agradar as pessoas na medida em que você deve se tornar tudo para com todos aqueles que você está tentando salvar para Cristo. Então, esse é um princípio, às vezes, que é mal compreendido. Né? Paulo diz assim, eu fiz de tudo para que, de alguma forma, pudesse alcançar alguém. Né? Então, tem pessoas que acreditam, é necessário, por exemplo, assim, que eu me vista de travesti para poder
ganhar um travesti? Não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Né? Vamos ver o texto que diz em 1 Coríntios 9, 19 a 23, diz assim. Porque imagina só, eu tenho alguns amigos que bebem. Aí eu vou lá no bar com ele, eu vou beber para poder ganhar eles? Não, pelo contrário. Se eu beber aí que eles não vão entender quem é Cristo, porque estou fazendo o mesmo que eles fazem. Mas eu posso ir lá no bar, sentar com eles e tomar minha Fanta, comer meu torresminho e compartilhar o Evangelho com eles? Posso, até que ponto? Até que ponto os meus irmãos não fiquem escandalizados de eu vê-lo, de me ver ali? Porque pode ser que alguém fale, mas o pastor indo no bar? Lembra esses dias que estava eu, o pessoal que sai de quarta-feira, né? Nós chegamos numa casa, batemos palma, uma pessoa veio e falou, eu conheço você. Aí eu falei, da onde? Lá do bar do Munir. Você estava comendo coca e comendo coxinha e tomando coca. Eu falei, ufa. Não é porque se eu estivesse fazendo outra coisa, nós chegamos na casa. Eu não sei da casa, não sei quem é quem. Nós vamos batendo de porta em porta e vamos indo. Aí chegou a pessoa que me conhecia do bar. Outro exemplo dessa situação, eu lembro que eu fui o primeiro a me converter, eu ia ao estádio de futebol junto com meus irmãos. E tinha um irmão que gostava de ir em pagode junto com a noiva. Então, certo dia, eles tinham problemas, eles iam na igreja. Quando passava o problema, eles iam para o pagode. E aí, certa vez, conversando com eles, vocês não aprenderam ainda? Aí ele falou assim, você também não vai no campo de futebol? Então ele quis comparar, eu indo assistir o jogo do São Paulo lá em Araraquara, com eles ir num pagode. Para eles era a mesma coisa. Eu falei, beleza. Então eu usei esse princípio. Eu nunca mais fui no campo até que eles se converteram e entenderam quem era. Então eu abri mão de uma coisa que eu gostava e que eu entendia não ser pecado, mas eu entendia que estava ferindo a consciência dele. Até que ele se convertesse, foram batizados e foram para a igreja, eu nunca mais fui. E eu lembro, lá em casa, São Paulo Ferroviária, aí era Juninho Paulista, Rair, Miller, Palinha, todo mundo jogando lá, foi 4-0 para São Paulo e eu escutando no radinho, porque não tinha televisão igual hoje. E ele estava lá, e eu estava lá em casa. Mas por quê? Porque eu entendia que por causa da consciência dele eu deveria parar de ir. Só que a gente fala o quê? Azar dele. Não é pecado, e eu continuo fazendo o que eu gosto e jogo a responsabilidade por azar. Não, o texto diz, se você está fazendo algo, ainda que não seja algo pecaminoso, mas que o seu irmão está escandalizado, você não deve fazer por causa dele. Não porque a coisa em si é pecado. Não é o que diz aí? Vamos ler o texto diz assim. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que não estão, ou melhor, para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. O texto está dizendo assim, quando ele estava com o judeu, para ele não tinha problema algum ele sentar na mesa, lavar a mão, fazer todo aquele ritual para poder agradar os judeus, porque ele queria compartilhar. Se ele já chegasse quebrando as regrinhas dos judeus, os judeus iam ouvir ele? Não ia ouvir. Então, a conduta dele ia colocar uma barreira para os judeus ouvi-lo. Ia colocar uma barreira.
Então, quando ele chegava na casa do judeu, ele fazia todo o ritual. Lavava os pés, lavava as mãos, sentava junto com eles, fazia suas orações. Então, não tinha problema algum ele fazer como um judeu, porque ele queria compartilhar com o judeu. Mas quando ele estava com os gentios, ele também se colocava e fazia as coisas que os gentios faziam. Embora, ele diz assim, mesmo não estando debaixo da lei, ele se fazia como escravo da lei, ou seja, ele fazia tudo aquilo que a lei pedia para agradar os cristãos. E quando ele estava com os gentios, mesmo sendo livre da lei, mas não da lei de Cristo, eles faziam aquilo que os gentios faziam, mas eles não ultrapassavam a lei moral, ele não fazia qualquer coisa, ele fazia coisas que não iam quebrar o relacionamento dele com Deus. Por quê? Ele tinha a intenção de pregar para os gentios. Então, o que ele fazia? Para o gentio, ele fazia tudo aquilo que era necessário sem negar a Cristo. E para os gentios, ele também fazia tudo o que podia fazer sem negar a Cristo. Por quê? Ele queria ganhar o maior número de pessoas possível. A dificuldade é quando a gente não percebe que tanto gentil quanto judeu, ambos precisam de Cristo. A dificuldade é quando a gente não percebe que os ricos que estão ao nosso redor, quanto os pobres que estão ao nosso redor, ambos precisam de Cristo. Todos aqueles que estão ao nosso redor precisam de Cristo. E a gente tem que, de alguma forma, sair da nossa zona de conforto, porque é muito fácil ficar na nossa zona de conforto e jogar a responsabilidade para o outro lado. Não é? Azar dele, eu sou assim, então, se quiser que aceite assim. Não, o texto está dizendo pelo contrário. Se você tem uma consciência de quem é Cristo e da importância que Cristo tem, e Ele morreu, Ele derramou sangue por causa dessa pessoa que você está escandalizando, se você tiver essa consciência, você vai parar de fazer o que está fazendo, não por causa da pessoa, mas por causa de Cristo. Cristo morreu por aquela pessoa. Então, eu e você devemos parar de fazer algumas coisas que gostamos e que não seja contra a vontade de Deus, mas por quê? Porque está ferindo a consciência da pessoa. E esse assunto é muito grande, muito amplo. Envolve tantas coisas que, quando a gente começa a perceber a importância da forma como a gente age diante de Deus, a nossa liberdade, né? Paulo ele fala em outro texto que a nossa liberdade, ela vai até onde não ofenda as outras pessoas. A próxima ponto vai afirmar isso do texto lá de Romanos. Mas vamos pôr primeiro aos Coríntios. Ele fala assim, ó, ele está falando com os Coríntios, ele fala, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Paulo era capaz de ter um discurso eloquente? Ele era capaz de falar com muita sabedoria, a ponto do auditório dele não escutar, não entender? Ele era capaz. E olha, ele está falando para os coríntios, e Coríntios, ali a Grécia, era o berço da filosofia. Tinha muita gente inteligente. Então, ele podia discursar só para esse povo da alta, né, classe, do alto clero. Mas o que ele diz? Não. Ele se adequou. Porque ele podia se demonstrar, né? Ele podia querer aparecer para que as pessoas vissem o quanto ele era capaz. Mas ele diz, não, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o Evangelho. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Será que ele tinha capacidade para discutir tudo aquilo que Platão, Sócrates e Aristóteles discutiam? Será que ele tinha capacidade de chegar nesses meios e ficar discutindo essas coisas? Tinha. E lembra, esses homens viveram antes dele. Mas quando vai chegando o finalzinho desse texto, desse capítulo 2, ele vai falar assim que essas coisas não penetraram em mente humana. As coisas que ele está falando a respeito do Evangelho. Ele está dizendo, Platão, Sócrates e Aristóteles já viveram, e a capacidade deles, eles lançaram todas as bases filosóficas que a gente trabalha ainda hoje. Mas eles não foram capazes de pensar no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho só pode ser adquirido mediante revelação de Deus. E é por isso que eu não preciso falar palavras difíceis, eu posso falar de maneira simples, porque é o Espírito Santo que age. E é isso que Paulo está dizendo.
E ele fala, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A gente olha para Paulo como um super-homem evangélico, né? Um super-apóstolo, um homem destemido. Olha o mal que ele fala. Quando eu estava com vocês, eu tremia. Quando eu tinha que ensinar, minhas pernas ficavam assim, porque ele sabia a responsabilidade que ele tinha. Ele não estava ensinando filosofia, matemática, geografia ou química. Ele estava ensinando algo que podia determinar se aquelas pessoas que estavam ouvindo ia para o céu ou para o inferno. A eternidade longe de Deus. Então, ele diz aqui, foi com fraqueza, com temor e muito tremor que estive entre vocês. Imagina, ele sentiu o peso da responsabilidade. E ele fala, minha mensagem e minha pregação não consistiam de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam na demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele poderia querer agradar os coríntios, mas ele sabia que o mais importante era ele ministrar para aqueles que ele queria salvar. E quando a gente está fazendo as coisas, qual que é o mais importante? O que as pessoas vão pensar de nós, da nossa capacidade, da nossa conduta, ou aquilo que as pessoas precisam saber para serem salvas? Elas têm que se encantar com a gente ou com a mensagem que a gente tem para transmitir? E a maioria das pessoas estão preocupadas com aquilo que elas vão pensar de nós depois da mensagem. E não se elas estarão ou não encantadas com Jesus. Eu quero que a pessoa se encante comigo. Não, eu quero que a pessoa fique encantada com Jesus. A minha preocupação é se elas vão ser salvas ou não depois de ter um contato comigo. É essa a minha preocupação. Elas vão sair da minha presença salvas, evangelizadas, indo para o céu, ou vão sair lá falando, nossa, como o pastor Emerson é legal, né? Você viu que pastor bacana, pastor para frente? Ou elas vão sair falando, hoje eu entendi que a minha vida não vale nada sem Jesus. É isso que elas precisam saber. Então, quando é certo agradar as pessoas? É certo agradar as pessoas na medida em que você deve se tornar tudo para com todos aqueles que você está tentando salvar para Cristo. E o último ponto é o seguinte, é certo agradar as pessoas? É certo agradar as pessoas negando a si mesmo o uso de sua liberdade cristã, para assim não colocar uma pedra de tropeço diante de um irmão mais fraco. Então, como é que eu coloco pedra de tropeço diante de um irmão mais fraco? Eu lembro que a gente vai vencendo barreiras, nós vamos crescendo, mas tem igreja que se eu for de calça jeans com a camisa para fora, a pessoa não vai ouvir o que eu estou pregando. Por quê? Porque ela acredita que o pastor tem que usar gravata e terno. Certa vez eu estava de férias, aí pediram para eu pregar e eu sabia. Eu cheguei lá, o pastor estava de terno e gravata. E eu fui assim, do jeito que eu estou, de tênis e tudo. E eu falei, gente, eu estou de férias, eu sei que vocês têm um outro costume, mas se eu tivesse de terno e de gravata, a mensagem seria a mesma. Né? Mas eu sei que o jeito do pastor se vestir interfere na forma da pessoa ouvir. Então, quando eu vou pregar numa igreja, eu pergunto para o pastor, como você se veste? Esses dias eu fui pregar numa igreja, eu gostaria de ir assim, mas eu fui de gravata e de camisa social, de sapato e de calça social. Por quê? Porque eu sei que o costume deles é esse. Eu não gosto. Me senti uma sardinha dentro de uma latinha, né? Aquele negócio, mas eu vou por causa deles. Porque para mim eu ia assim. Na verdade, para mim eu vinha aqui como o Gomide estava, vinha de shorts, mas vocês iam se escandalizar ainda mais, né? Eu não vejo problema, mas eu tenho que pensar no que vocês vão pensar do pastor vindo de bermuda aqui pregar no domingo. Eu não veria problema algum, mas eu sei que pode escandalizar algumas pessoas. Olha lá o que diz
1 Coríntios 10, 27 a 11, 1. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, aí o Juan pode ouvir esse texto, né? Coma de tudo que lhe for apresentado. Aí ele tem que apresentar, porque ele come tudo. E eu falo, coma de tudo, um pouquinho de cada coisa. Não é para comer tudo. Então, assim, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Um irmão que é macumbeiro, uma pessoa que é macumbeira chamou você para comer. Você iria? Você iria? Eu iria. Por que não? Porque a grande dificuldade, Paulo fala assim no capítulo 10 e 9, o que é o ídolo? Nada. As coisas que as pessoas sacrificam para os demônios é o quê? Nada. Mas, por causa da consciência, ou seja, mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois, porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer você comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a questão é assim, alguém me chamou, eu sei que o cara sacrifica aos demônios, então eu chego lá na mesa dele, ele serve o meu prato, eu como tranquilamente. Mas se ele falar, isso aqui foi sacrificado a Beelzebu, aí eu não vou comer. Por quê? Mas eu já sabia que era. Se ele não falar nada, eu como tranquilamente. Mas se ele falar, é por quê? Porque ele está dizendo, você está participando com a gente, né, do sacrifício a Beelzebu. Então eu não como por causa da consciência dele. Aí eu vou falar, não, eu não me misturo com essas coisas, então eu não vou comer. Mas se ele não falar nada, ele vai pôr na mesa, eu vou lamber até os dedos, não tem problema. Entendeu? Porque quem é Beelzebu? Não é ninguém. Agora, imagina, ele serviu a mesa, e como a gente sempre faz, posso dar graça? Pode. A gente ora, agradece a Deus pelo alimento que está lá, porque aquele alimento veio de quem? Veio de Deus. Então eu agradeço e como. Não tem problema. Então, o problema é a consciência da outra pessoa. Quando ela está falando, esse é o nosso sacrifício, se você comer, você vai prejudicar a consciência dela, porque ela está achando que você também participa daquilo que ela faz. Então, você só não deve comer, por quê? Para mostrar para ela que você é diferente. Entendeu? O problema é a consciência dela. Mas, de outra forma, dê graças e coma. Porque até mesmo assim, você vai na padaria, você pergunta, qual religião é o dono da padaria? Você pergunta, não? Você vai no restaurante e pergunta, o cozinheiro que fez a comida, ele é evangélico? Você faz isso? Não. Mas você vai e compra o pão e come, não come? Você vai no restaurante e come, não come? Sem saber. Bom, você não sabe, dá graças a Deus e come. Quando a gente morava em São Paulo, na padaria que tinha ali na esquina, onde a gente comprava pão, tinha um altar, né, para essas divindades aí de macumba. Às vezes a porta estava aberta, você via lá, Iemanjá e essas coisas lá. Aí eu ia na outra padaria lá em diante, sendo que era na esquina da minha casa. Só porque tem a imagem que tem lá? Não, comprava o pão, comia e dava graças a Deus e boa. Então a dificuldade é assim, agradar as pessoas é certo, né? É certo agradar as pessoas negando a si mesmo o uso da sua liberdade cristã. Eu tenho liberdade para comer? Tenho. Eu posso comer? Posso. Mas eu não vou comer se eu estiver prejudicando
a consciência da outra pessoa. Mas caso nada seja comentado, nada seja inquirido ali na hora, eu vou comer e não vou colocar uma pedra de tropeço para a pessoa. Então, por que eu parei de ir no estádio? Porque o estádio era uma pedra de tropeço para o meu irmão. Ele achava que eu ir no estádio e ele na farra era a mesma coisa. Na farra, beber e voltar meio, era a mesma coisa. Porque você vai no campo de futebol. Então, a grande questão é, se eu percebo que eu estou sendo pedra de tropeço para uma pessoa, o que eu tenho que fazer? Parar de fazer. Eu tenho que negar a mim mesmo o uso da liberdade. Eu tenho liberdade para fazer. Mas eu não vou fazer, porque o meu interesse maior é que aquela pessoa seja salva. Então, salvar uma pessoa é muito melhor do que colocar uma pedra de tropeço. Mas lá em Romanos capítulo 14, também vai falar das pessoas fracas, 14 e 15, né? Pessoas fracas. Vamos lá para o próximo texto. Romanos 14 diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Lá em Coríntios, parece que ele estava falando a respeito de pessoas que não eram crentes. Mas se a pessoa é crente, então é o azar dela? Não, olha o texto. Contudo, como alguém que está no Senhor Jesus, tenham plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Então a questão é assim: até onde vai a minha liberdade? Até aonde a minha liberdade não leve o meu irmão a tropeçar. Aqui está falando de uma coisa simples: comer carne. Mas ele está dizendo: comer carne, beber vinho ou fazer qualquer outra coisa. Seja o que for que você vai fazer. Se tem um irmão que fala: você está fazendo isso, você já deveria não fazer. Por quê? Porque aqui diz, você está destruindo a obra de Deus por causa da comida, ou destruindo aquele por quem Cristo morreu. Então Deus está fazendo uma obra na vida da pessoa, mas o seu proceder leva essa pessoa a tropeçar, a se escandalizar. E é sério, fala assim: por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Oi. O texto não está dizendo assim, no caso de o seu irmão, não destrua o seu irmão. Deus morreu por ele. Então não importa se é novo, se é. Porque assim, ser fraco na fé não tem a ver com tempo de conversão. Tem que haver a questão é maturidade. Tem pessoas que acabaram de se converter e são maduras. Tem pessoas que estão 30 anos na igreja e são fracas. Então não tem a ver com tempo de conversão, tem a ver com o entendimento da graça de Deus. Então, mas aí a grande questão é assim: você vive para você ou para Cristo? Sim, sim. Eu tenho que fazer o máximo possível para não escandalizar. Até que a pessoa queira. Por exemplo, assim, ir no campo de futebol, para mim, nunca teve problema algum. Uma coisa que eu gostava, eu não falo palavrão, eu não xingo, eu não brigo.
Mas para o Beto, era a mesma coisa que eu ir no pagode beber e sair de lá carregado. Sim. Então, mas e se ele nunca tivesse se convertido? Talvez até hoje eu não estaria ainda no campo de futebol. Eu só voltei porque, imagina, você sabe o quanto eu gosto de São Paulo. Palinha, Raí, Miller e Juninho Paulista. Quem viu esse time jogando sabe. Os cara ali em Araraquara, o meu vizinho indo e me colocava de graça, que ele era o capitão da polícia, eu entrava com ele, eu falei para ele, não, hoje eu não posso ir. Então, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, se o seu irmão acha ruim, se você está destruindo ele, pare de fazer. Então eu tenho... Porque assim, é um tema aberto. É um tema aberto. Eu vou começar isso, aquilo. A gente sempre vai ter desculpa para continuar fazendo o que a gente gosta de fazer. E não obedecer o que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque é um tema amplo. Ah, mas ele poderia, mas o outro. Mas o problema não é esse ou aquele. O problema é eu e meu irmão. Nessa questão do meu irmão, eu entendi que o que Deus pedia para mim é não ir. Porque para ele, eu tirei a muleta dele, entendeu? Eu tirei a muleta dele. A muleta dele era, ele ia no pagode e bebia, por quê? Porque eu ia no campo de futebol. Aí eu falei, beleza, eu não preciso do campo de futebol. Preciso? Não preciso. Eu não nasci no campo de futebol, eu poderia continuar vivendo sem ir no campo de futebol. Por isso eu parei de ir. Quando eu parei de ir, não foi assim. Foi um bom tempo depois. Quando ele se converteu, foi batizado, aí eu voltei para o campo de futebol, porque aí ele ele já tinha abandonado aquela velha vida. Então foi isso. Então eu creio assim, é você e Deus. O texto diz, pare. Então assim, eu podia ter falado assim, se ele quer beber, ele que se vire. Se ele quer ir para o inferno, ele que vá. Eu podia falar isso. Mas eu queria que meu irmão fosse salvo. E eu queria, por isso que eu parei. Eu entendi que a vida do meu irmão era mais importante do que o São Paulo. Então, às vezes, a gente tem que entender o que é mais importante. Porque aqui, é certo agradar as pessoas negando. E é isso que é o difícil. Negando a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vivemos hoje um cristianismo sem cruz. A gente só quer a parte boa. A gente não quer negar-se e nem seguir a cruz. Por quê? Porque é difícil. Lembra o pastor Paulo Júnior dizendo, hoje parar de ir no campo de futebol é difícil. Negar a si mesmo hoje, tomar a sua cruz hoje, eu não ir no campo de futebol é difícil. O que Deus pedia para os cristãos do primeiro século? Ser chiclete de leões e tigres. Ser tocha no jardim de Nero. Isso era fazer sacrifício. Você é cristão? Sim. Então você vai ser morto. Vai ser jogado como é que chama lá? No Coliseu. Aí vinham os leões e comiam. Você é cristão? Sim. Ele colocou certa vez, não sei se foi 1000 estacas lá e queimou 1000 cristãos no jardim de Nero. Isso era sacrifício. Porque era cristão. Hoje não. Para de ir no campo. Usa uma roupa um pouquinho maior. Entendeu? Hoje, ó a dificuldade que a gente tem, comparada com aquilo que Cristo pedia para os cristãos do primeiro século. Então, a grande questão é assim, não coloque pedra de tropeço ao seu irmão mais fraco. Lá está dizendo, a questão da carne é em relação aos incrédulos, e aqui está dizendo em relação aos cristãos. A gente deve tomar cuidado, porque nós podemos tanto ajudá-los a se aproximar da cruz ou se afastar da cruz. E ele está dizendo, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. É mais sério do que a gente pensa, muito mais sério. Então, a grande questão é, quais as perguntas que eu devo colocar diante de Deus?
Perguntas que você deve fazer para você mesmo. Pode colocar. Eu faço isso por motivos egoístas, para fazer com que as pessoas tenham um bom conceito sobre mim? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você... Semana que vem eu vou começar a vir de terno e gravata. Porque eu quero que subir o meu conceito, que vocês me achem mais bonitos, ou porque eu não quero colocar uma pedra de tropeço para aqueles que acham que o poder está no terno e na gravata. O pastor que prega de terno e gravata, ele tem mais poder do que o que prega de tênis e calça jeans. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero escandalizar ou porque eu quero agradar vocês a ponto de vocês me acharem mais bonito? Ou faço por amor, não buscando o meu próprio benefício, mas o benefício de muitos? Então a questão é a motivação. Por que você faz o que faz? E lá quando a gente viu em Paulo, a primeira coisa que eu faço o que faço porque eu quero alcançar o maior número de pessoas possível. Se essa for o meu pensamento, certamente eu não vou me tornar escravo de ninguém. Então, nós vimos, até hoje, a questão assim, como que é duro o desejo de agradar as pessoas. O que eu faço para agradar as pessoas, e agora, hoje, nós vimos que nem sempre é errado. Tem situações que eu posso agradar as pessoas. Mas a semana que vem, a gente vai começar a ver, então, os perigos de ser alguém que vive para agradar as pessoas. Qual a dificuldade? O que isso acontece com a minha vida? O que isso acontece com a minha família? O que isso acontece com a igreja se nós vivermos para agradar as pessoas? Imagina que tem 20 pessoas, se eu viver para agradar cada uma de vocês. Se eu for pregar, eu tenho que pensar em cada uma de vocês. Se eu falar isso, o Alexandre vai pensar. Mas se eu falar aquilo, vilão, nossa, mas o Jesus vai estar lá, então eu não posso falar isso. E o Davi não vai gostar daquilo. Imagina o tormento que seria para eu pregar, se eu tivesse que pensar, bom, eu vou pregar, eu tenho que pregar uma mensagem que não vai chatear ninguém, que vai deixar todo mundo feliz comigo. Né? Imagina como seria. Eu ia deixar todos vocês felizes, menos Deus. É muito melhor deixar vocês tristes e Deus feliz do que todos vocês felizes e Deus triste. Porque no final eu vou prestar conta para quem? Para Deus. Não é para vocês. De certa forma, eu devo satisfação a vocês, mas de certa forma eu vou prestar contas a Deus. Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus, nós hoje vimos qual é a Tua vontade para as nossas vidas e queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a aplicar esses princípios em nossas vidas. Sabemos o quanto é difícil alguns desses princípios, até mesmo por causa do nosso egoísmo, até mesmo por causa do nosso desejo de querer ser agradado ao invés de agradar, mas sabemos que se a Tua graça operar nas nossas vidas, nós seremos capazes de abrir mão do nosso desejo para que o Senhor passe a reinar em nosso viver. E é isso que pedimos. Em nome de Jesus, Pai. Amém.